Raríssimas, raríssimos e raríssimes, boa tarde, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 30 de outubro de 2025, quinta-feira, quase que eu não gravo hoje e eu vou confessar porque é uma fraqueza, é meu calcanhar de Aquiles, é minha criptonita. A minha criptonita é barulho, o que quer me desestabilizar é ruído alto, é qualquer ruído agressivo e é o que a nossa obra, que ao lado está hoje nos provendo com muita generosidade, tem sido um dia relativamente infernal. Eu falei, cara, eu não vou conseguir gravar, mas bom, se eu for esperar uma ocasião, essa obra vai durar tanto tempo que é melhor eu me arriscar a gravar mesmo com simplesmente uma parcela do meu QI normal, com uma capacidade talvez diminuída de correlações e reflexões, mas vamos, aliás, só para confessar um pouco dessa minha bizarrice, dessa minha fraqueza, muitas vezes nós almoçamos aqui pertinho de casa, num restaurante muito bacana, kosher, que fica numa esquina, e quando a gente almoça nas mesinhas que ficam na calçada, eu ponho o protetor auricular, porque justamente fica numa esquina, é uma subida, aí tem motocicletas e caminhões arrancando, isso para mim é absolutamente agressivo, então eu almoço com protetores auriculares que eu carrego sempre na bolsa. Aliás, se alguém quiser uma dica de bons protetores auriculares, eu sou uma excelente referência depois de vários testes bem ou mal sucedidos. Mas eu não queria deixar de gravar, porque eu ainda estou digerindo, ou saboreando, acho que é a palavra certa, uma série de conversas que eu acabei consumindo ontem ao longo do dia de um personagem que já apareceu várias vezes aqui no Radinho, que é o físico italiano Carlo Rovelli. Carlo Rovelli. Aliás, eu acabo de comprar o meu primeiro livro em italiano, Criei Coragem, né, e é justamente um livro novo do Carlo Rovelli que não saiu em outras línguas ainda. Não sei se eu vou conseguir de qualquer maneira. Eu adoraria que eles tivessem uma versão no Kindle, porque o Kindle pelo menos tem um dicionário automático ali, se aperta, bota o dedinho numa palavra, ele explica. Eu comprei uma edição em papel, então vou ter que ficar com o dicionário ali, mas de qualquer maneira para mim é sempre um deleite. Mas o Carlo Rovelli, que a gente já mencionou aqui por vários livros, Helgoland, vários livros, ele escreveu um best-seller chamado 7 Lições em Física, se eu não me engano, que vendeu milhões de exemplares. Aliás, eu morro de inveja com quem consegue sobreviver decentemente do seu trabalho criativo e intelectual sem virar um influencer vendendo maionese ou bobete, ou seja o que for, não é? Mas ele estava comentando de uma coisa bastante interessante, que é uma visão que ele propõe, muito radical, revolucionária, muito diferente, a visão de que as coisas que a gente considera coisas, que a gente chama de coisas, elas não existem, elas são uma ilusão. Não é nada, não é que você, não é um delírio, não, as coisas existem, mas não da maneira como a gente está imaginando. Ele imagina que o que realmente existe são relações entre coisas. Todas as coisas estão em relação. Não tem como você analisar qualquer coisa, porque até o próprio fato de você analisar, de você isolar, já é uma relação. Então, ele dá inúmeros exemplos. Não é a primeira vez que alguém vem com algum tipo de visão relativística, quando Galileu que vai ali fazer as primeiras leis do movimento, ele é o primeiro a perceber que é o seguinte: se você estiver se deslocando, vamos supor que você está num navio, né, em mares bastante serenos, o navio está indo numa velocidade também bastante tranquila, não está acelerando nem nada, você não tem como saber se o navio está parado ou não. Certo? Você não tem como saber, porque a velocidade é constante e você não sabe. O Einstein tem uma tirada bastante parecida também. Se você estiver num elevador subindo em velocidade constante no vácuo, você não sabe se você está em movimento, se você não está, se tem alguma coisa em volta, se não tem. Então, vários tipos de relativismo foram surgindo e são muito importantes para a física, mas o que ele está levando aqui é a coisa ao extremo. Ele está simplesmente dizendo que partículas não são partículas em si, elas são relações, campos não são campos em si, eles são relações, e tudo são relações entre campos quânticos. Então é uma abordagem da física quântica bastante
uau, corajosa, né, de dizer que as relações são mais importantes do que tudo, porque, de novo, várias grandezas, elas não fazem sentido em si, elas não fazem sentido isoladas, você tem que dar algum ponto de referência, você tem que definir exatamente uma série, como você fez a medida. Então, tudo existe em relação. E o que é muito interessante é que ele diz ter se inspirado com eu não sei se eu chamo de filósofo, sei lá, mestre budista chamado, se eu não me engano, Nagarjuna. Aliás, hoje eu comentei muito rapidamente do assunto com um colega de classe de italiano que é especialista em meditação, budismo, etc. Ah, claro, Nagarjuna, e pronto, parece que é um nome relativamente conhecido, né? Sobretudo porque esse Nagarjuna, ele toma o que é chamado do caminho do meio, porque, vamos lá, quando a gente fala budismo, né, a gente já tocou nesse assunto aqui, mencionando sobretudo aquele canal que eu adoro, que é o Religion for Breakfast, que fez inúmeros vídeos sobre budismo, zen budismo, diabo, sobre o diabo também, inclusive, sobre vários diabos, inclusive. Mas a questão é, defina budismo, porque não tem uma bíblia do budismo, um papa do budismo. O budismo tomou inúmeros caminhos diferentes, e no Japão surge o Zen budismo, você tem o budismo que em outros países da Ásia, na Tailândia, budismo na Índia, budismo na China. Ele foi se ramificando e é uma riqueza absolutamente extraordinária e que para mim é um pouco perturbadora, porque quando eu começo a ver as primeiras ideias que a gente associaria ao budismo, né, eu não consigo depois imaginar como é que isso vai terminar, e não sei quantos Budas diferentes, e não sei quantas divindades diferentes, eu não sei em quantos mundos diferentes, eu não sei em quantos demônios diferentes, né, toda uma iconografia que não acaba nunca mais. Tem um templo aqui perto de São Paulo, eu não lembro exatamente onde é que é, eu fui só uma vez, vamos a um templo budista, quer conhecer? Eu falei, bom, vamos lá, acho que eu nunca tinha ido, mas na verdade tinha uma série de ídolos muito coloridos, eu não sei que vertente do budismo é aquela, que parece uma loja de artigos religiosos aqui em São Paulo, né, cheio de estátuas muito, digamos, expressivas, não é? Mas voltando, então defina budismo, cada um obviamente vai ter sua definição, cada um vai achar que provavelmente sabe muito mais do que os outros, cada um vai achar que está absolutamente todo mundo errado, é o pacote de sempre, certo? Mas esse Nagarjuna, ele parece que entre todas essas vertentes do budismo, ele tomou o que é chamado de caminho do meio, porque ele vai ficar literalmente no meio do caminho, entre uma coisa que seria nihilista, do tipo, cara, nada existe, é tudo uma ilusão, sei lá, que você tem que fazer a respeito. E outras que são essencialmente materialistas. Desculpe, o que existe é basicamente a matéria, as coisas estão aí, o mundo se explica sozinho. Ele toma um caminho do meio e ele passa a propor uma visão da realidade, que eu não sei detalhes, eu até procurei alguma coisa, alguém falando sobre o Nagarjuna, eu estou procurando ali, eu não quero cair no misticismo, eu não quero cair na coisa esotérica, eu quero simplesmente entender um pouco dessa visão dele, eu ainda não consegui. Eu até pedi ajuda para o ChatGPT, ele me deu umas dicas, mas eu acabei comprando primeiro o livro do Carlo Rovelli. Mas o que é muito interessante é lógico que não é a primeira vez que você tem algum tipo de aproximação entre a filosofia oriental e a física moderna. Se eu não me engano, há algumas décadas surgiu um livro que é o Tal da Física, tal com O, não com L, né, o Tal da Física, se não me engano, é do Fritjof Capra, e que eu me lembre, esse cara não é um amigo do Radinho, porque me parece um vendedor, né, de óleo de cobra, essa coisa toda que mistura um pouco de tudo, esotérico, energia, etc. e tal. Na verdade, eu não estou interessado aqui, né, na sabedoria de vida budista ou conselhos para você o que fazer com seus desejos incandescentes e prementes e como é que você atinge algum tipo de, perdão, limpando a garganta aqui, atinge algum tipo de desapego absolutamente impossível se você for uma criatura de verdade, mas, bom, de qualquer maneira, abstraindo essas tentativas, aliás, é inclusive muito comum quando você vê gente vendendo mambo-jambo, né, vendendo algum tipo de solução sem pé nem cabeça,
elas vão misturar certamente um cheiro dessa filosofia oriental com um cheiro de um discurso pseudocientífico. A gente já falou aqui recentemente de um anúncio de água hexagonal, né, e água com propriedades mirabolantes não sei da onde, e aí vai ter todo um palavrório que parece científico para sua avó, para sua tia, que certamente vão achar que, nossa, isso deve ser sério, não é? Desculpa, fui preconceituoso aqui, nada impede que a sua avó seja uma cientista de sucesso, que a sua tia seja uma física renomada, né? Fui preconceituoso aqui, perdão. Aliás, espero que você tenha tias e avós com esse nível de sofisticação, adoraria. Mas voltando aqui para essa questão do Carlo Rovelli, é muito interessante essa história, porque isso me fez lembrar, e aí eu até conversei com o ChatGPT a respeito. Eu não sei o quanto vocês gostam de literatura, eu gosto imensamente, né? Eu acabei esses dias, acho que foi ontem mesmo, eu acabei um livro do Kurt Vonnegut. Kurt Vonnegut é um nome alemão, mas é um autor americano que eu já mencionei várias vezes aqui, né? Ele fez livros absolutamente geniais, e eu acabei de ler ontem um chamado Cama de Gato. Cama de Gato é aquela brincadeira com barbante, que eu nunca entendi, né? E, na verdade, o nome do livro é Cama de Gato, porque justamente alguém ali no livro, assim como eu, olhava para aquela brincadeira e falava, desculpa, isso não é uma cama, aí não tem nenhum gato, eu não sei que raio de negócio é esse, isso não faz sentido nenhum. Pois bem, mas voltando aqui, eu acabei de ouvir ouvi porque eu consumi como audiolivro, eu gosto muito de audiolivros, ainda mais que a interpretação do locutor foi absolutamente extraordinária. Então recomendo, caso alguém queira, vou dar o link aqui para esse livro na Audible. Eu uso a Audible, que é um serviço que a Amazon acabou comprando, é um serviço que existe há décadas, eu sou sócio há décadas, e no começo a Audible era fita cassete, depois virou CD, depois de CD começou a ter um aplicativo próprio com áudio streaming, arquivos MP3, sei lá, e você paga um fixo, mais ou menos como Netflix, e você tem direito a baixar alguns títulos por mês, eu já não lembro mais a quantidade, né? Você tem uns créditos. E eu sou um absoluto fã de carteirinha da Audible, estou sempre ouvindo alguma coisa, estou sempre com alguma coisa no meio. Eu vivo deixando o livro no meio, continuando depois, mas esse livro do Kurt Vonnegut também tinha esses barbantinhos que você fica conectando de lá para cá. Essa ideia do Rovelli, de um mundo feito de relações, me fez lembrar um outro autor que eu admiro imensamente, espero que você já tenha lido, que é o Ítalo Calvino. É um autor italiano que eu não me aventuro a ler no momento, porque parece que ele é realmente difícil para quem é iniciante, mas o Ítalo Calvino tem um livro que é delicioso, que dá vontade de ler de novo, que chama Cidades Invisíveis. A ideia é muito, se eu não me engano, a ideia é mais ou menos essa. Você tem Marco Polo, que é um italiano, né? Ele consegue finalmente, ele viaja, e ele vai falar com o grande Khan, que é o grande imperador, e o Khan nunca teve oportunidade de conhecer todo o seu império, né? Então ele chama o Marco Polo para descrever as cidades que o Marco Polo viu, né? E o que é muito interessante é porque o Khan não fala italiano, o Marco Polo não fala chinês, ou seja lá que língua que falava o Khan, não é mongol, não tenho a menor ideia, e aí o que acontece é que ele acaba descrevendo, isso é completamente fantasioso, maravilhoso, onírico, ele descreve as cidades num tabuleiro de xadrez. Ele inventa cidades que flutuam no ar, ele inventa cidades, e uma das cidades que eu lembro que sempre me marcou é uma cidade em que tudo se você encontra com alguém, ali você se conecta por uma linha muito tênue. Se você olha para alguma coisa passando, aquilo te conecta com uma linha muito tênue. Se você tem alguma relação com alguma outra coisa, isso também estende uma linha muito tênue. Então, à medida que a vida vai se desenrolando na cidade, esses fios vão se estendendo, a cidade vai virando uma trama, vai virando uma malha, vai virando uma teia de aranha gigantesca de todas as relações possíveis, até o momento em que não tem mais como você criar nenhum tipo de conexão, de fibra, de ligação, né, de linha, e aí simplesmente eles abandonam a cidade e começam outra, né? Mas essa ideia de uma vida feita de conexões e de linhas me chamou a atenção, ficou na minha memória, e vendo agora não só a Cama de Gato lá do Kurt Vonnegut, mas também essa ideia do Rovelli, as coisas mais ou menos se juntaram. Mas o que eu acho interessante aqui é que o Rovelli faz uma colocação interessante, que também não é comum em física, que é um elogio da filosofia.
né? Vários cientistas, Stephen Hawking achava que a filosofia era uma completa perda de tempo, né? O Feynman, que é um cara que a gente está sempre mencionando aqui, um físico genial, um professor maravilhoso, né? Prêmio Nobel, etc., ele também achava que filosofia era uma coisa completamente inútil, né? Ela não resolvia, ela não era... Como é que você comprova? Não tem nada, é um exercício vão, né? Mas o que o Rovelli está colocando, e eu tendo a concordar, que você só tem a ganhar, né, quando você cruza disciplinas, quando você cruza filosofias que de repente são diferentes. A gente já falou aqui do impacto que teve sobre toda a história do Ocidente da filosofia de Platão, um impacto que, a meu ver, é desastroso, porque Platão introduz essa história de um dualismo, existe um outro mundo, né? Aquele mundo é o mundo verdadeiro, esse é um mundo inferior, é um mundo sublunar, é um mundo inferior, abaixo da Lua. Aliás, eu não sei se eu já comentei a história do sublunar, é o seguinte: porque o céu é perfeito, mas você olha para a Lua não é exatamente perfeita, está toda manchada, está toda esburacada, coitada, dá para ver. Então, a ideia do Platão é que, veja, depois da Lua é perfeito, então o Sol é perfeitíssimo, as estrelas são uma perfeição, a Lua já começa a ser essa transição para a nossa existência, que é meio, sei lá, meio xing-ling, aqui, meio uma cópia pirata do que a vida deveria ser na sua perfeição eterna, na sua perfeição imutável, né? Então, o Platão, infelizmente, veio com essa ideia de Jerico e veio também com a ideia de essências. Essência, as coisas têm uma essência. Acho que Aristóteles também tem uma coisa parecida. E o que nosso amigo Rovelli está dizendo, olha, existem filosofias, como por exemplo a de Nagarjuna, onde não existe essência. Não tem essência nenhuma, o que tem são relações, né? A gente que se ilude, o que parece também um pouco parte do discurso budista. A maneira como a gente percebe a realidade é uma ilusão, né? É uma ilusão, a gente precisa entender o que é além da ilusão. Não é? Mas ele não está dizendo que o mundo não existe, né? Eu acho que o Buda está dizendo que o mundo existe. A nossa percepção, a nossa consciência que, infelizmente, só consegue pegar, é como tentar pegar a espuma do mar entre os dedos, escorre, não é? Aliás, ontem eu fiquei ruminando um bom tempo ontem com aquilo que eu compartilhei com vocês, que é aquela história de que o nosso olho, na verdade, não é uma câmera perfeita, né? Nosso cérebro não é uma janela da alma, a nossa alma abre os olhos, o olho deixa entrar a realidade plena. Não é nada disso, o olho não dá conta, é muita informação, né? Então o próprio olho ele tem uma arquitetura estranha, né? Ele só tem alta resolução no centro ali, depois a resolução vai caindo, ele equivale mais ou menos a uma câmera de meio mega, né? Mas aí o que o cérebro faz, aí ele vai comprimindo essas informações, passa pelo nervo óptico, que tem uma banda um pouco estreita, né? Quando chega no cérebro, o cérebro completa o que está faltando, junta esse mosaico e apresenta aí uma fake news, aí, uma representação do mundo, é uma representação que é porque não tem jeito, você não tem como ter acesso direto. Então as coisas de uma certa maneira se misturam aqui, mas o que eu acho que vale a pena, né, eu estou, como sempre, aqui, o Radinho nunca é uma aula, né, na verdade, ele é um teaser para quem quiser explorar alguns caminhos, né, e esses caminhos eu aponto aqui nos links que eu vou sempre fornecer na descrição do episódio, no radinhodepilha.com, no nosso canal no Telegram, no nosso canal no WhatsApp. São convites, justamente você, de repente, embarcar numa direção ou em outra. E além dessa história do Carlo Rovelli, do Nagarjuna, sei lá, do Platão, do Kurt Vonnegut, do Ítalo Calvino, etc. e tal, tem duas histórias aqui que eu queria compartilhar com vocês. Uma delas é bastante singela, né? Uma maneira de melhorar a sua qualidade de vida, a sua presença nesse mundo, que é simplesmente dormir direito. É um artigo da New Science que está contando o seguinte: quando você dorme, supondo que você durma bem, né, o seu cérebro passa por um processo de lavagem. Não é a lavagem cerebral feita pelo Boulos ou pelo Bolsonaro, não, nada disso. É efetivamente uma lavagem de química mesmo, né? O seu cérebro passa por uma série de fluxos ali, de líquido que vão retirar os resíduos. Porque, veja, o seu cérebro não é uma coisa imaterial, com uma alma feita não sei do que, de ectoplasma. Não, cara, ele é feito de células, eletroquímica, processos, moléculas, glicose, etc. Glucose. Eu não sei.
Mas, de qualquer maneira, é um órgão, né? É um órgão que funciona e ao longo do dia ele vai acumulando resíduos. Então, quando você dorme direitinho, o que você deveria fazer, se você ouvisse o radinho sempre, aliás, quem sabe o radinho serve para isso, para dar sono, quem sabe você dorme muito melhor, porque eu fico falando um monte de coisas, as pessoas devem entrar em coma, né? Mas o que acontece é que o cérebro passa por um processo de lavagem, a gente está começando a entender isso, a gente não entende isso completamente, mas a gente sabe que é assim que funciona. Mas se você dormir mal, e é um artigo da New Science que fala inclusive de um experimento feito com voluntários, etc. e tal, se você não dorme direito, no dia seguinte o seu cérebro não está bem lavado. E o que acontece é que ele fica desesperado ao longo do dia para tentar se limpar, e é por isso que você tem momentos de sonolência, é por isso que você tem momentos em que sua cabeça não funciona direito, é por isso que em alguns momentos você tem fog mental, aí você vai tomar café, ou seja lá o que for que você vai fazer para tentar aumentar um pouco a sua atenção, mas é simplesmente o seu cérebro tentando desesperadamente ficar limpo de novo. Então veja que por trás desse processo, né, de limpeza, de eventuais problemas com esse processo, né, estão talvez algumas doenças, talvez Alzheimer, talvez Parkinson, sabe-se lá, né, que tipo de problema que isso vai causar no futuro. Mas, de novo, é uma coisa bastante simples, é dormir direito, o radinho tem, né, o manual de saúde do radinho é bastante sucinto, né, não requer nenhum suplemento especial, eu não vou vender pílulas de óleo de cobra, de qualquer joelho de cobra, ou seja o que for, são normalmente medidas que levam em conta como o seu corpo funciona. Mas eu queria comentar também, eu ainda não terminei de ouvir, porque eu estou ouvindo com muito deleite e com uma certa, digamos assim, com um certo esforço, e eu já vou explicar por quê, uma conversa do Tom Holland com a Mary Beard. O Tom Holland tem aquele canal The Rest is History, Mary Beard é uma historiadora inglesa, divulgadora de ciência maravilhosa, está lançando livros sem parar, ela tem um podcast chamado Instant Classics, que é maravilhoso, eu adoro os dois, adoro, né? E meus dois ídolos estão conversando sobre o Júlio César, que não é meu ídolo, ok? Ok. Infelizmente, Júlio César entra naquela longa fileira de personagens que era melhor que eles nunca tivessem existido, porque eles inspiram gerações e gerações de grandíssimos filhos da puta. Desculpa o francês, eu às vezes me excedo. Mas acontece que a história do Ocidente parece ser marcada, né, por machos alfa que, por alguma razão qualquer de insegurança, dimensões penianas questionáveis, eu não sei exatamente porquê, sei lá, o Alexandre quer emular o Aquiles, ou quer emular sei lá quem. Aí depois do Alexandre, aí o César quer emular o Alexandre. Aí depois que o César morre, aí todo mundo, aí alguém vai querer emular o Júlio César que quis emular o Alexandre. Cara, é um querendo imitar o outro sem parar, né? Todos esses machos alfa, nem sei se macho alfa é o melhor termo, ou seja, se é de repente algum tipo de megalômano, algum tipo de sociopata, né? Algum tipo de psicopata que tem essa fixação em se igualar a grandes o quê do passado? Eu não acho grande, né? Mas o que está sendo interessante de entender um pouco da história do Júlio César, para mim é um pouco difícil, porque parece novela, tem muito personagem, muito detalhe, isso a minha memória não é capaz de reter, né? Eu começo a me atrapalhar, é gente demais, quem está pegando quem não está, quem é filho, quem é isso, quem é aquilo, é uma confusão, né? Mas vou tentar de alguma maneira condensar o que eu pelo menos está me inspirando aqui. Em primeiro lugar, bom, Júlio César nasce 100 anos antes de Cristo, essa é a parte fácil, é um número simples, né? 100 anos é um número facinho. Mas ele nasce numa Roma que a gente não reconheceria, porque aquela Roma grandiosa, plim plim, graças ao milagre de um corte aqui na Audition, vocês foram poupados de uma pequena crise de tosse. Mas aquela Roma que a gente, sei lá, vê até nos joguinhos, né, Assassin's Creed, sei lá, com Coliseu, templos de mármore maravilhosos, etc e tal, não existia ainda. Roma ainda era feita uma cidade de tijolos, tá bom? Ele nasce numa Roma que já era ali, um império estava se expandindo, já era uma cidade muito poderosa, mas não era a coisa mais glamurosa do mundo, né? O que é interessante, essa é a primeira questão. Aliás, Roma só vai virar alguma coisa um pouco mais, sei lá, esteticamente interessante com Augusto. Augusto é o sucessor de Júlio César, é o cara que inventa
essa história de ser um imperador, isso não havia, né? Cada um inventa um negócio diferente ali. Né? Assim como a Constituição americana inventa o presidente, não existia presidente antes da independência americana, né? Então o Augusto inventou o imperador, e aí o que ele fez, né, para mostrar o quanto ele era magnífico e magnânimo? Ele tem uma frase que diz: olha, eu recebi uma cidade de tijolos e eu estou deixando uma cidade de mármore. Na verdade, também uma alusão ao que vinha antes, que era a República, que em princípio era uma república caótica. A República Romana não era tão democrática assim, mas também não era tão tirânica, mas como qualquer arremedo de democracia, era muito confusa, muito pega para capar, muita violência, né? E Augusto instaura essa nova época da paz romana. Então ele vai dizer que essa nova Roma é feita de mármore, como se tivesse tido realmente uma mudança na essência de Roma, já que a gente está falando de essências. Mas vamos voltar aqui para o nosso amigo nada, antes o Júlio César. Né? Mas eu estou tentando entender a história do cara. Ele nasce de uma família ali mais ou menos, tal, não é uma família pobre nem nada. Ele não é um cara especialmente... Ninguém daria um tostão, ninguém podia imaginar que o Júlio César ia virar o Júlio César. Mas ele vai tentar ali galgar, né, o esquema do poder, ele vai fazer carreira militar, ele vai tentar concorrer ao consulado, ele vai ter, o cargo máximo na República Romana era o cônsul, ok? Tinha senado, era o cônsul. Né? Mas aí tem uma história que é muito interessante, que eu não sabia, que é até bom para a gente entender um pouco da sexualidade em Roma, e também um pouco na Grécia, é que é o seguinte: o Júlio César vai começar a carreira militar e mandam ele para algum lugar no Mediterrâneo, não sei aonde, não sei, em algum lugar na costa do que hoje deve ser Turquia, Síria, sei lá, e ele está lá para cima e para baixo e reza a lenda que ele acaba tendo um envolvimento com um rei local. Eu já esqueci o nome, se eu não me engano é Nicodemos, mas perfeitamente possível que eu esteja enganado, mas ele fica amiguinho desse rei e talvez um pouco mais do que amiguinho. Né? E o que acontece é uma questão interessante, porque a homossexualidade na Grécia não era um problema severo, né? Não era um problema nenhum, na verdade. Esperava-se, né, que de repente um rapazinho caísse nas graças de um homem mais maduro, né, e esse homem servisse de mentor em troca, e aí o que acontecia no meio ali tanto faz. Né? Só que a questão na Grécia tem uma questão muito interessante. Né, você tem, por exemplo, em Tebas, você tem um exército inteiro de casais homossexuais, né, que é como é que se chama? Os guerreiros dourados, eu me lembro, são acho que 100 casais de guerreiros. Né, variava de cidade para cidade. Mas você tem em Esparta, por exemplo, é uma coisa muito parecida, porque muito cedo os rapazinhos têm que abandonar a família e têm que se juntar aos homens, né, a elite, que vive numa caserna, é uma sociedade militarizada, né, então os rapazinhos lá na caserna têm que adotar algum tipo de mentor também, e isso deve envolver favores de todo tipo. Né? Então, em Atenas, ok, perfeitamente possível. Quando Platão está falando do amor platônico, ele não está falando de mulher nenhuma. Né? Quando vários filósofos ali estão falando de amor, de sexo, eu duvido que eles estejam falando de mulher. Isso não era um problema. O problema é que o que era aceito, normal, era você ter um homem mais maduro com um rapazinho. A questão é se o rapazinho, o que acontece quando o rapazinho cresce? O que acontece quando ele amadurece? Aí começa a ficar um pouco estranho, porque você tem um problema potencial ali, que é a questão se você é passivo sexualmente. Então, se você é um homem maduro, passivo sexualmente, isso para um cargo público, imagina, você vai ter que defender a cidade, você vai ter que defender todo mundo. Em Atenas isso era uma coisa complicada. Então, era admissível para um rapazinho, né, ser homossexual, enquanto ele não crescesse pelo na perna. O que vai fazer com que, inclusive, eu estou citando aqui provavelmente livros do Michel Foucault escreve bastante a respeito. Então, alguns rapazinhos que querem estender um pouco, né, não querem de novo ter que entrar no esquema de papai e mamãe, etc. e tal, eles vão se depilar justamente para parecerem que ainda são rapazes imberbes, né? Porque depois que eles viram adultos, eles têm que assumir outras responsabilidades. Então, veja, é uma coisa um pouco dúbia, né? Mas quando a gente vai para Roma, a questão é pior. A questão é pior porque a sociedade romana é uma sociedade mais máscula, viril, de guerreiros, de sei lá do que, de agricultores, aquela vida simples e de virtudes masculinas e tal.
você, como cidadão romano, aonde você enfia o seu membro, tanto faz, porque, aliás, o seu papel como cidadão romano, assim como, né, os soldados romanos vão com aquela espadinha deles que chama gládio, né, enfiando o gládio em todo mundo, você pode enfiar em quem você quiser, escravo, homem, mulher, tanto faz. O problema é você ser passivo. Se você é passivo, em Roma, isso não é uma coisa legal. E aí a gente volta para Júlio César, porque começa essa história de que no comecinho da sua carreira militar ele se enrosca com o príncipe, com o rei, né, ali no Mediterrâneo, e em princípio ele tinha um papel passivo. Então para o resto da vida ele vai aguentar musiquinha, tiração de sarro, isso eu não imaginava. Eu não sei até que ponto esse pequeno, digamos assim, esse pequeno passado complicado do Júlio César não acaba servindo de um estopim para o cara querer dominar o mundo. Vale lembrar que o Hitler era um soldado medíocre e ele era um pintor, pintava quadros medíocres também, né? Ele tentou a carreira como artista plástico, não conseguiu vender droga, os quadros dele serviam para vender moldura, né? Para você ver como era ruim, né? E como ele não conseguiu ser um grande artista, ele resolveu simplesmente acabar com 10 milhões de pessoas, alguma coisa parecida. Então veja só como algumas coisas mal resolvidas acabam não dando certo. Mas voltando para o Júlio César, ele começa com essa pequena questão é que você vai ter que inventar alguma história para melhorar. Mas o que me impressionou, nas confusões todas que eles estão contando ali, é que ele é um cara que é meio vale tudo, o cara está com fome de chegar no poder, está com fome de conquistar. Nessa época, quando a Roma já está conquistando, não só conquistando outros lugares, mas pilhando, né, trazendo muita riqueza, então você começa a ter uma escala de enriquecimento inacreditável, né? Então esse cara, ele não tem escrúpulo nenhum, e ele quer virar cônsul, e ele acaba se associando a duas figuras igualmente inescrupulosas, Pompeu, que já era um general bastante conhecido, e um bilionário, um Elon Musk da época, chamado Crassus, né? E aí os três juntos ali criam um esquema olha, vamos fazer o seguinte, César, você vira cônsul e você livra a nossa cara, porque a gente tem feito um monte de coisa esquisita, a gente precisa de uns favores, se você for cônsul, você livra a nossa cara. Me faz lembrar Bolsonaro, me faz lembrar várias coisas, né? Aí o que acontece, ele acaba se tornando cônsul é um processo meio maluco, mas esses três caras, que é o Pompeu, o Crassus e o César, eles acabam formando um triunvirato, né? Os três, mais ou menos, conquistam um poder incrível, que é a primeira vez que isso acontece na Roma republicana. César acaba se tornando cônsul, a república está um caos, tá guerra civil, uma matança para todo lado, um negócio muito, muito confuso, porque você tem uma elite muito, como hei de dizer, muito querendo continuar a elite, basicamente, e você já tem ali camadas populares que estão querendo mudar um pouco o jogo, né? César, como não era tão bem nascido assim, ele representa os populares, ele é um candidato do povo, ele vira um cônsul, né? E aí ele acaba, acho que para conquistar mais glória, ele acaba indo para Gália, o que hoje é ali, né, França. Ele vai para Gália, ele até escreveu um livro a respeito, tem outros episódios com piratas, mas aí começa a virar novela mexicana. Mas ele vai para Gália e o que ele acaba fazendo na Gália é um genocídio, basicamente. O que ele mata, e o que ele mata alegremente, mata sem problema nenhum, escreve o quanto ele matou, né? Mata uma quantidade brutal. A gente não tem ideia se foi 1 milhão, 2 milhões, a gente não sabe de quantos gauleses ele elimina. Eu sei que no Asterix a história é engraçadinha, mas na real não é. Não é? Mesmo em Roma, que, imagina, Roma é uma sociedade militarizada, já é uma cidade bastante violenta, truculenta, os caras começam a achar que o César está exagerando. Desculpa, isso é um pouco demais, isso não está certo, não é? E aí ele está o tempo todo testando ali os limites da legalidade, testando os limites do que é possível, né? Mas ele está conquistando o poder, ele é um cara muito popular. E aí ele faz uma coisa que acho que muitos de vocês já ouviram falar. Existia ali uma coisa que era impossível, ninguém poderia fazer jamais, eu não sei se era uma lei ou se era um costume, mas um general com seu exército não poderia entrar em Roma. Se está com o teu exército, o exército fica fora, justamente para que ninguém usasse a força para tomar o poder.
né? Então você não pode entrar com o seu exército dentro de Roma. Aí o que acontece? O César falou, quer saber? Eu vou entrar e dane-se. Né? E aí ele atravessa um riozinho, o riozinho Rubicão, que ninguém sabe onde fica até hoje, inclusive. Né? E aí vem aquela história que ele, quando atravessa o Rubicão, bom, tudo pode acontecer. Né? O que vai acontecer? Uma guerra civil? O que vai rolar? Né? E aí ele fala aquela frase que muita gente conhece, que é alia iacta est, né? A sorte está lançada, mas na verdade ele não teria dito isso em latim, ele teria dito isso em grego, e em grego isso queria dizer, eu joguei os dados, vamos ver no que dá. Então o cara realmente jogou para cima e vamos ver no que dá. E aí ele volta e toma o poder, e aí a desculpa que ele dá para isso, ele usa uma instituição que já existia, que é a instituição do ditador, a palavra ditador, que hoje a gente associa ao Trump, que a gente associa ao Maduro, a gente associa ao Putin. Essa palavra antes não tinha essa conotação. Ditador é quando, numa época qualquer de convulsão social, de crise, morreu o cônsul, seja o que for, alguém tem que assumir o poder temporariamente, até a coisa acalmar. Pode ser uma semana, pode ser alguns meses, mas é isso, é só para segurar enquanto a coisa se reestrutura. Ele falou, olha, é o seguinte, tá uma confusão danada, a república é uma porcaria, eu vou assumir o papel de ditador aqui. Tá, mas ditador é temporário. Ah, não, claro. Aí quando passa o tempo regulamentar, ele fala, bom, então é o seguinte, continua uma porcaria, eu sou ditador de novo. E aí ele é ditador de novo, ele fica brincando com isso, né? E ele faz medidas muito populistas para agradar o povo, ele inclusive muda o calendário, bota o nome dele no meio, é um cara tentando fazer coisas bastante impactantes. E aí, finalmente, ele se declara uma coisa absolutamente inédita, que é ditador vitalício. Isso é insuportável e ele acaba sendo assassinado. Agora todo mundo sabe, vai lá o Brutus e mais não sei quantos malucos vão esfaquear o cara e é aquele escândalo todo. Bom, a história continua, amanhã eu provavelmente vou ter mais história para contar, mas eu não sabia que esse cara era um bandoleiro, o cara era realmente alguém associado um bando de mafioso fazendo um bando de coisa errada, querendo chegar no poder justamente para acobertar, né, os pecadilhos ali, os abusos que eles tinham feito com relação à lei. Né, o cara vai o tempo todo esticar ali a corda, né, já que a gente está falando de barbantes e relações e fios, né, ele vai esticar essa corda do que é aceitável na lei romana até simplesmente ele instaurar esse papel de ditador para a vida toda, ele acaba morrendo e agora eu não consigo entender por que alguém quer ser Júlio César nesse mundo, por que alguém acha esse cara, o cara, em primeiro lugar, um absoluto picareta, né? Um populista, um absoluto genocida, alguém que não hesita em apelar para a violência e completamente descontrolada. A pergunta é, e aí eu talvez tenha nascido com defeito, talvez seja uma falha minha, que diabos que a gente tanto venera esses caras? Aliás, reza a lenda que Júlio César visita uma estátua do Alexandre, numa dessas viagens, e ele cai em lágrimas. Por quê? Porque o Alexandre tinha conquistado o mundo muito mais novo do que ele. Ele era mais velho, ainda não tinha chegado tão longe. Felizmente ele não chegou tão longe assim, mas infelizmente essa fascinação continua, né? O Tom Holland acaba se lembrando que na Primeira Guerra Mundial você tem uma hora que você tem o Kaiser alemão, né, confrontando o czar russo, e czar quer dizer César em russo, né, quer dizer, como os russos chamavam seu rei, seu imperador de czar, que vem de César, e os alemães também chamavam o seu rei de Kaiser, que também vem de César, são dois César batendo a cabeça, né, e até hoje você tem o czar das drogas, você tem o czar disso, o czar daquilo. Eu não consigo entender. Vocês me desculpem, eu tenho severas limitações. Eu acho que eu vou encerrar esse episódio por aqui, porque eu acho que eu já falei muito hoje. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.